Meus amados irmãos, quando você lê uma palavra, você ora a Deus pedindo a interpretação do Espírito Santo para entender o que a palavra diz. Porque tem muita gente pregando a palavra e interpretando errado. Você sabia disso? Vou dar só um texto aqui para você ver a interpretação errada. Quando Jesus diz assim, lá em João 15, Jesus vai dizer assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aí alguém lê isso e interpreta dizendo assim, não é você que escolhe a Deus, é Deus que escolhe você. É mentira, irmão. O texto não está dentro desse contexto. É isso que eu digo às pessoas. Nem todos estão pregando a verdade da palavra. Ah, mas fulano prega a palavra. Ele lê a palavra, mas não está interpretando a palavra como a palavra ensina. Ele está interpretando a palavra dentro do entendimento cego dele. Ele não maneja bem a palavra. Ou então, ele está falsificando a palavra por causa de ganho. Quer ver outro texto que interpretam errado? Aquele texto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. O texto vai dizer assim, irmãos, deixa eu ver aqui. Olha, agora veja onde está o perigo da interpretação errada. Desvia você do ensinamento que a palavra dá. Leva você a seguir outra direção. Esse é o perigo que faz você apostatar da fé. Porque a fé em Deus é você andar na direção da palavra como a palavra ensina. Quando você é ensinado errado e dirigido numa direção que não é da palavra, você está apostatando da fé. E quem usa desses meios é o diabo. Se alguém está pregando a palavra dessa forma, não está por Jesus, está pelo diabo. Então, outro texto errado que tira as pessoas da palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito assim. Olha como está escrito na palavra. E olha a interpretação que muitos homens, pastores, homens sábios dão. Paulo vai dizer assim aos irmãos. Versículo 58 da primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Aí, sabe qual é a interpretação que muitos pastores dão nesse texto aqui? Sabe qual é a instrução que muitos recebem quando aplicam esse texto errado? Eu já vi pastor pregar isso. Diz, está vendo, meus irmãos? Seja firme e constante, irmãos, na obra do Senhor. A obra do Senhor tem galardão. Aí qual é a interpretação deles? Venha para o círculo de oração, venha para os trabalhos da igreja, venha fazer a obra de Deus, venha para a campanha, venha para os compromissos, se dedique à obra de Deus, porque você tem que ser firme. Mas o texto não está falando nesse contexto, irmão. Quando você é ensinado assim, você está sendo privado de conhecer a verdade que o texto aqui está te ensinando para a tua prudência, para que tu mantenha-se firme e não desvie. Quando as pessoas é ensinada nesse contexto, as pessoas estão apostatando da fé. Porque Paulo aqui não está falando de obra de igreja, de trabalho nenhum de igreja. Quando Paulo diz, irmãos, estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, você tem que analisar, você que é pregador, você tem que analisar o contexto aqui. Nesse contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está tratando aqui de um assunto doutrinário. Paulo está defendendo aqui os irmãos contra a heresia que estava sendo pregada aqui para a igreja. Paulo está falando aqui da fé dos irmãos ser firmes e constantes na obra do Senhor, é em Cristo, é crer no Evangelho. A obra do Senhor é o Evangelho, é Jesus. Paulo não está falando de obra de igreja. Paulo está advertindo os irmãos aqui a se manter firme no Evangelho, para não desviar dele, porque senão não pode ser salvo. Você quer confirmar isso? Olha o que ele vai dizer aqui no começo desse contexto. Versículo 1 e o 2 do capítulo 15. Olha como Paulo começa. Paulo não está falando de igreja aqui, irmão. Olha o que Paulo vai dizer.
no capítulo 15, no começo do capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como eu vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então Paulo está começando aqui com essa advertência aos irmãos, para os irmãos se manter firmes no evangelho, porque tinha gente ensinando errado, tinha gente trazendo doutrina que estava desviando o irmão da fé, levando os irmãos a apostatar da fé. E Paulo, nesse capítulo 15, está tratando sobre isso. Ele está tratando especificamente de uma doutrina da ressurreição, que estava sendo ensinado errado entre os irmãos. É aí que Paulo diz, irmãos, o evangelho não ensina assim. Vocês têm que se manter no evangelho para que vocês possam ser salvos. Se vocês se dirigir por outro canto, vocês não podem ser salvos. Tem que estar no evangelho. Aí é quando Paulo vai dizer, lá no versículo 58, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo não está falando aí de obra de igreja, de trabalho religioso, de devoção religiosa. Paulo está falando da fé no evangelho, na firmeza, na doutrina do evangelho em Cristo. O texto aí não fala de obra de igreja, irmão. Aí você não aprende uma instrução dessa. Aí você vai viver uma direção que não está te edificando com Deus. Porque quando alguém prega aí dizendo que é obra de igreja, qual vai ser a tua preocupação? Não, hoje tem culto de oração. Hoje eu tenho que ir para o trabalho de religião, da evangelização. Hoje eu tenho que ir para o ensaio. Hoje eu tenho que ir para o conjunto. Hoje eu tenho que ir para o culto disso, para o trabalho disso. Você vai ficar preso só com obra de igreja, não obra de Deus. Obra de igreja, religião do homem, não é obra de Deus. Em canto nenhum. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram isso. Quem ensina isso hoje, que obra de Deus é obra de igreja, são os pastores. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram isso. A obra de Deus é Jesus, é o evangelho, que você tem que se manter firme, firmado nele e anunciar para o povo. Fazer a obra de Deus é isso, é anunciar o evangelho para as pessoas. Eu não quero aqui me estender mais, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas tem muitos textos errados. Tem muitos textos que os pastores estão pregando errado para o povo. Estão interpretando errado, viu, gente? Cuidado. Malaquias 3:10 é uma aplicação totalmente herética, errada, que tira as pessoas do foco. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Outro texto também, onde o povo ali entende que não deixe a igreja, a sua igreja. A Bíblia não fala disso. E ali, é muito importante ali, aquele texto, sabe por quê? Porque tem muita gente deixando de congregar-se para a comunhão entre os irmãos, para viver uma congregação de formalidade religiosa dentro da igreja. Porque Hebreus 10, 25, não tem ali um contexto falando de congregação de igreja. Você pode congregar em qualquer lugar, pode sim congregar na igreja. Mas só que os pastores pegam esse texto para centralizar a sua vida dentro da igreja. E a Bíblia não ensina isso. Mas que Deus abençoe a todos. Que todos tenham a prudência, o desejo e entendam a necessidade de buscar o conhecimento da palavra, para que esteja com a sua vida firmada, para que esteja perseverando até o fim, para que no final da nossa fé possamos alcançar a salvação da nossa alma. Muitos que estão no caminho da salvação podem se perder. Cuidado. Muitos que estão dentro da promessa podem abandonar a promessa. Muitos que estão na graça de Deus podem cair da graça.